Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast e hoje eu tô gravando um vídeo que eu não tinha planejado, porque esta semana foi uma semana muito animada quando a gente fala em shoujo e josei. Então é necessário que eu faça um vídeo, nem que seja rápido, comentando algumas questões relativas à New Pop e à JBC. E lembrando que a JBC está fazendo anúncios esses dias, o primeiro dia foi ontem, então alguma coisa ainda vai ser anunciada hoje que pode nos interessar, mas aí já não vou esperar para gravar depois, tá? Então vamos lá para o vídeo. Primeira coisa, vocês estão vendo a tela separada, ali do lado é o Shoujo Café. Para quem não sabe, né, só existe o ShoujoCast porque existe o Shoujo Café, que é o blog que tem 17 anos, completou este ano, né? Então espero que ele chegue à maioridade ano que vem, mas votar já pode. Aliás, se você pode votar este ano, aproveite e, por favor, não deixe para o segundo turno aquilo que você pode fazer no primeiro. Terminamos a parte política, então vamos lá. Olha, a primeira coisa a comentar foi a última a aparecer. Então, a JBC anunciou ontem no Twitter que estará reimprimindo os volumes de Nana. Então, Nana está parado há uns 10 anos, mais provavelmente. A Yazawa passou por problemas de saúde, talvez ainda esteja, mas a JBC, para aqueles que gostam de Nana, anunciou que vai reimprimir todos os volumes. E quem não teve a chance de colecionar, meu cachorro cismou de roer isopor, mas eu vou parar o vídeo daqui a pouquinho e tiro o isopor dele. Então, para quem não comprou Nana e quer ter acesso a essa obra que, para muita gente, é considerada a melhor obra da Yazawa, a JBC vai estar oferecendo em breve. Ainda esse ano, eles disseram 2022, está escrito ali. Eu disse que para muitos é a melhor obra porque não é a minha favorita da Yazawa, mas está aí a dica. E a Yazawa, ela vai fazer uma entrevista para a revista Da Vinci, que é uma revista literária que dá muito valor, né, aos mangás, aos mangakás, faz entrevistas, faz dossiês, enfim. Então, de repente, essa entrevista vai sair mês que vem, ela já foi anunciada. De repente, o que ela vai dizer na entrevista é que Nana vai voltar para terminar. Então, se você quer mandar pensamentos positivos, que você quer torcer, rezar, orar, enfim, vamos torcer para que a Yazawa volte a produzir e termine Nana, porque ter um mangá inacabado é muito chato. Aliás, falando em mangá inacabado, não é do escopo, né, dos assuntos que eu costumo comentar, mas Berserk será terminado. Isso foi noticiado também, né? O autor faleceu, mas um amigo do autor, com quem ele trocava ideias, contava os rumos do mangá, enfim, mas os assistentes dele irão concluir o mangá. A qualidade da conclusão a gente não sabe, mas para quem ficou triste de não ter o mangá terminado, e aí tem muita gente que fala, mas a obra pode ficar inacabada. Bem, se for um mangá episódico, né, que não tenha princípio, meio e fim, o falecimento do autor ou da autora não é um problema que impacte a obra, mas normalmente os mangás eles têm princípio, meio e fim. Então é muito chato, é muito triste se uma obra fica sem ser concluída devido à perda do seu autor ou a questões de saúde, como no caso da Yazawa, o que quer que seja. Então, enfim, né, são coisas que acontecem, mas a gente gostaria que não acontecesse. Por isso, né, eu sempre fico preocupada com o Oki no Monshu. Esse eu já não tenho esperança que termine. E mangá, né, que começou a ser publicado antes de eu nascer, shoujo, a menina vai ficar perdida no Egito, que ela vai ficar no Egito eu já sei, né, agora ela vai ficar por lá mesmo, e Glass Mask também é outra preocupação. A autora, no caso de Glass Mask, deveria ter terminado esse mangá há pelo menos uns 15 anos. Mas muito bem, sigamos. Abrindo aqui o site do Amazon, né, para dizer que o 1945, que foi o primeiro shoujo lançado pela New Pop, ele já está em pré-venda, com lançamento previsto para 20 de julho de 2022.
Eu fiz os textos extras de caráter histórico deste mangá, quando ele saiu lá atrás, né, mais de uma década atrás. Aí o Júnior Fonseca entrou em contato comigo perguntando se eu gostaria de rever alguma coisa nesses textos. Eu fiz a revisão, conversamos e os textos estão lá. Este mangá ele é interessante porque ele é produzido por uma autora que é a Keiko Ishiguchi, que à época ela estava residindo na Europa, ela residiu na Itália, tem várias coisas dela publicadas em italiano, inclusive não somente mangás, né, livro também. E esse mangá, ele conta a história de uma sociedade secreta fundada por estudantes universitários pacifista, né, e que lutava contra o nazismo. A fonte de inspiração é a Sociedade da Rosa Branca, que efetivamente existiu. Não foi a única sociedade de resistência ao nazismo, ela existiu e ela foi criada, né, por estudantes universitários católicos na Alemanha nazista e, claro, né, a repressão foi muito forte e o final desses jovens foi bem trágico, né? Há filme, né, sobre a Rosa Branca, para quem quiser. Um deles concorreu ao Oscar, se não me engano, de melhor filme estrangeiro. Eu não fui checar a data, mas eu tenho quase certeza que foi em 2006. E se chama Uma Mulher contra Hitler, né, em português. E esse tipo de sociedade que fazia essas campanhas pacifistas também pode ser visto no filme recente, o Jojo Rabbit, que eu recomendo, né, os dois filmes. De qualquer maneira, 1945... está previsto para 20 de julho. Foi o primeiro shoujo lançado pela New Pop. Eles estão republicando uma edição revisada, com mais qualidade gráfica, porque eles tiveram aí toda essa experiência de anos para poder trabalhar. Também pela New Pop, que eu só vou falar da New Pop agora, nós temos também pré-venda, esse não é shoujo, mas como historiadora eu não poderia deixar de falar, a versão mangá feita da Divina Comédia do Dante Alighieri pelo Go Nagai, né? Também está previsto para 20 de julho o primeiro volume. Eu tenho a edição italiana, ela foi lançada em 3 volumes, é um mangá, se não me engano, de 1992, então ele tem formatos diferentes de republicação. Se não vem ao caso, a obra vai estar integral. Eu só não sei, porque eu realmente não perguntei para o Júnior Fonseca se eles vão estar colocando algum material extra, alguma introdução crítica, o que quer que seja. Seria interessante, porque é uma obra fundadora da literatura em língua italiana, foi escrita no final do século XIII e início do século XIV. O Dante Alighieri, né, ele estava comemorando, né, a gente estava lembrando os 700 anos de morte dele, e eu comentei isso em um vídeo passado, vai aparecer o card em algum lugar. Então, a gente lembrava os 700 anos de morte do Dante no ano passado, então eu até comentei, né, que o timing, né, de lançamento da New Pop desse mangá foi um tanto ruim, porque se tivesse saído ano passado, mesmo que fosse em dezembro, o primeiro volume, certamente eles ganhariam alguma publicidade gratuita por conta da atenção que estava sendo dada ao aniversário de falecimento do autor. A Divina Comédia, ela é dividida em três partes, é um grande poema, claro que o Go Nagai vai reconfigurar isso daí, em que você tem o poeta que chega, né, ele se perde na floresta, ele encontra um dos mais importantes poetas romanos, né, da Roma Antiga, que é Virgílio, e esse poeta o guia pelo inferno e pelo purgatório, né? O inferno é dividido em círculos, o purgatório é um monte que precisa ser subido, e aí no inferno o Dante vai colocar, né, depender do círculo, os seus desafetos políticos. A Itália tinha uma situação política complicada nesse momento. Para quem, né, já lembra está estudando, está no ensino médio, ou lembra do que estudou, ou estuda isso, né? A Itália teve uma unificação tardia, entre outras coisas, porque você tinha uma série de interesses políticos ali dentro da península que impediam a sua unificação. Então você tem ali
o Sacro Império Romano Germânico, o poder do Papa, outras potências europeias que agem ali dentro. Mas, enfim, então é uma obra política. O último círculo do inferno é onde estão as pessoas que eram justas, mas que não conheceram a Jesus Cristo, então elas ficam lá no círculo mais light do inferno, e o círculo mais interno do inferno é onde está Judas sendo castigado, o grande traidor. Aí depois nós temos o purgatório. Só que o Virgílio ele não pode entrar no paraíso, porque ele é uma dessas pessoas justas que morreu sem conhecer Jesus Cristo, e aí o Dante no paraíso ele vai ser guiado pela sua amada Beatriz, que foi a mulher que, né, a sua musa, a mulher que ele amou, mas que ele não conseguiu se declarar para ela porque ela faleceu, né? Enfim. Então é uma obra importante. O Go Nagai faz um trabalho excepcional, é um mangá sério dele, um mangá denso, e eu recomendo também. Então, está em pré-venda. Outra coisa muito interessante que a New Pop trouxe, claro, ela está trazendo as obras do Go Nagai, mas ela poderia ignorar essa obra, hein? Interessante, importante, mas não ignorou. Então tá para sair também. E por fim, a bomba que a New Pop soltou, né? E que eu me perdi na contagem. Eu estava acompanhando os anúncios tardiamente, eu estava na rua e alguém mandou uma mensagem dizendo que a New Pop tinha anunciado Tonari no Kaibutsu-kun. Eu falei, uau, sim, uma obra importante, apesar de já ter sido encerrada há algum tempo. Mas aí eu chego em casa e abro lá o Twitter e vou no Lacradores Desintoxicados. Se você não segue, né, esse pessoal no Twitter, ou não segue o site desse grupo, siga. Eu estou falando grupo, mas eu não sei se é uma pessoa só que produz, como aqui sou eu que produzo o Show de Café, mas assim, é um site muito bom e que me ajuda bastante, porque eles são muito mais organizados que eu, tá? Então eu fui lá pelo Lacradores Desintoxicados, aí eu fui 1 anúncio, 2 anúncios, 3 anúncios, 4. Nossa, a New Pop anunciou 4 shows de uma vez só. Que coisa fantástica! E aí, não eram 4. Eram 6. E mais um josei. E um josei importante, que nem ainda... nem sei se ele está saindo na França. Na Espanha não está. O pessoal na Espanha quer esse josei por lá. E ele não está saindo ainda. E... enfim, né, eu fiquei chocada, estou chocada até hoje. E aí veio gente comentar no Twitter, né, uma pessoa só, né, assim, mal-humorada, eu quero ver lançar. Gente, são 7 títulos, né, fora aquilo que eles já anunciaram, que está para sair agora em junho e julho, agosto, setembro, outubro, os primeiros volumes. Então, assim, não é para sair tudo ao mesmo tempo. Você tem condição de comprar, sei lá, 10, 15 volumes de mangá por mês, sendo que os mais baratos provavelmente vão estar na casa dos R$30, eu tenho emprego, e isso me torna uma pessoa privilegiada nesse país, né? Mas tenho família, tenho coisas para sustentar, eu não tenho condições de ficar comprando tanto material ao mesmo tempo. E a editora certamente não vai lançar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eles querem vender e querem fôlego para isso, fora que a gente vive um momento de crise econômica que certamente não se resolverá tão cedo, e não é culpa da guerra na Ucrânia, não é culpa da pandemia, é culpa do governo que temos, e que pode se prolongar por mais 4 anos, ou sabe-se lá quanto tempo. Tá? Isso também não quer dizer que, se mudar o governo, a economia vai deslanchar o ano que vem. Né? É preciso ser muito poliana para acreditar nisso. Vai ser uma luta muito séria. Então, pessoal, não tem como a New Pop jogar tudo isso no mercado. Então, o que eles estão fazendo com esses lançamentos é um planejamento para os próximos anos. 3, 4 anos, talvez. Isso não quer dizer que eles não vão anunciar nada de novo nesse período, mas é um anúncio massivo, que nunca aconteceu no Brasil, nem para shonen, nem para seinen, assim, nenhuma editora ousou anunciar tanta coisa ao mesmo tempo. É material lançado em épocas diferentes, tudo já está concluído, o que é importante, né? Alguns são títulos curtos, então eles podem lançar
em 6 meses ou em 3 meses, lançando bimestralmente, eles podem terminar esse título, e outros são títulos mais longos. Então, sem me prolongar mais, vamos ao que importa, né? O que a New Pop anunciou. O primeiro título que eles anunciaram, é péssimo, desculpe, que eles anunciaram foi o Tonari no Kaibutsu-kun, da Robico. Essa obra, né, romance escolar, que saiu na revista Desert, que é uma revista shoujo, né, que é para o mesmo público da Betsuma, da Margareto, mas normalmente, assim como a Betsu Fury, às vezes ela apresenta umas histórias, ela tem um maior número de histórias mais densas do que a Margareto e a Betsuma, né? Densas no sentido de tratar de temas assim mais sérios, de forma mais séria, porque você pode tratar de temas sérios sem ser de forma séria. No caso do Tonari no Kaibutsu-kun, é uma comédia, tá? Então, uma comédia escolar em que você tem uma aluna muito séria, muito determinada, que tem um programa de vida, de carreira, quer se formar, quer ficar rica, etc. E ela recebe uma missão do professor, né, daquele professor que é o responsável pela turma, de levar os deveres de casa, os trabalhos atrasados de um aluno que é muito faltoso. E aí ela conhece esse aluno, a garota se chama Shizuku, ela conhece esse garoto que se chama Haru, e é uma figura muito disfuncional, que tem uma vida muito complicada, um menino meio maluquinho, que tem uma galinha de estimação, algo do gênero. E, claro, né, eles são pessoas absolutamente diferentes, mas vão ser obrigadas por motivos diversos a conviver. Haru se apaixona por ela. É um menino extremamente grudento no começo. Acho que o mangá tem algumas coisas que não me agradam, mas no geral é uma obra legal. Teve anime em 2012, por isso ela ganhou maior projeção, né? Ela saiu do nicho, do shoujo. E são 13 volumes, 12 da história padrão, mais um Gaiden. Então, essa é a obra mais conhecida desse bloco que foi anunciado. Aí nós temos também Ohayo Ibarimi, que é uma outra, né, um outro mangá, shoujo também. Esse, né, é uma história que aparentemente lida com o sobrenatural, com fantasmas. É a obra da Megumi Morino, anterior ao seu sucesso atual. Eu queria muito, muito que o mangá atual dela saísse aqui. O mangá atual dela é o Hanakoi-kun Tokoi no Yamai, né? Em inglês ficou A Condition Called Love. Ele já está saindo em vários países e seria interessante sair aqui, mas é uma obra que ainda está em andamento, está com 10 volumes, acredito que não vai se prolongar muito mais, né? Talvez 12, 13, mas o Ohayo Ibarimi é a obra imediatamente anterior dela, em que a gente tem um garoto que, por necessidades econômicas, vai fazer trabalho para uma família rica, e essa família tem uma filha que vive isolada dentro de uma das áreas da casa, e coisas estranhas acontecem nessa casa, há fantasmas, enfim. É uma obra de 6 volumes, então a primeira, né, o Kaibutsu-kun, tem 12 ou 13, se eles publicarem o Gaiden. Essa aqui tem 6 volumes. Aí nós temos também o Hana o Meshimasu, que é um mangá volume único, saiu na revista The Desert, que é uma edição especial da Desert. Então é a história, né, de uma garota, né, que é órfã de mãe, tem um pai negligente, então ela trabalha numa floricultura, acaba tendo que morar nessa floricultura, e vai acontecer um relacionamento entre ela e o dono da floricultura, que é um rapaz um pouco mais velho, um adolescente. Também shoujo. Aí nós temos um que eu realmente não conhecia, Koela Kanfi, nem sei se é assim que se pronuncia, da Kayono Shimotsuki, saiu na Betsu Fury. Então, eu falei logo lá no início, né, a Desert e a Betsu Fury, elas são revistas que são para a mesma faixa etária da Margareto, da Betsuma, mas tem histórias
talvez menos, não necessariamente romance escolar, um pouco mais densas, algumas delas. É uma história, né, que envolve assassinato, mistério, investigação, é em 2 volumes. Então, uma menina que escapa, né, da morte, porque ela é atropelada por uma bicicleta, porque tem um acidente lá no prédio onde ela morava, uma explosão, e aí ela acaba reencontrando esse rapaz que a atropelou, né, anos depois, e assassinatos também. É o mangá mais antigo do grupo que eles anunciaram, porque ele foi publicado em 2007, 2008. Eu realmente não conheço esse mangá, vou ver se procuro maiores informações sobre ele. Nós temos o outro, que é o Mikansei Demokoi Ga, né? Que é da Iori Kurati, também são na Desert, e que é a relação entre uma menina muito tímida, mas que tinha grandes expectativas de mudar de vida no colegial, e que acaba se encontrando com, né, seu caminho se cruza com a de um garoto que é um ex-delinquente. Romance escolar, né, 2 pessoas introvertidas, solitárias, que se encontram. É aquilo que eu falei, pode ser um clichê, né? Não falei nessa, né, mas já falei em outros momentos, pode ser um clichê, mas pode efetivamente ser uma história gostosa de acompanhar, né? O problema não é usar de clichês, ou usar de lugares comuns, ou usar de estereótipos, ou usar de topos, né, que são estruturas repetidas dentro das histórias. Pouquíssima coisa vai ser realmente totalmente nova. Aliás, eu não acredito que nada seja realmente totalmente novo. A questão é sempre como você vai trabalhar com a questão. E aí, eles anunciaram também, e eu acredito que eles só vão lançar esse mangá depois de terminar o Tonari no Kaibutsu-kun. Não acho que eles vão lançar ao mesmo tempo. Não tem informação nenhuma. Eu estou apostando que é o Boku Tokimi no Taisetsu no Hanashi, que é outro mangá da Robico, foi a obra longa imediatamente posterior ao Tonari no Kaibutsu-kun. Ela foi publicada entre 2015 e 2020 e ela foi muito mais premiada, né, do que o Tonari no Kaibutsu-kun, porque ganhou o 44º prêmio, né, na categoria Shoujo da Kodansha. Então, assim, é um mangá premiado, então é uma garota que é apaixonada por um garoto, tá? Estamos dentro da heteronormatividade aqui. Essa menina é muito tímida e ela acaba decidindo que vai se declarar para o menino, e o menino também é uma figura meio esquisita. Ela se declara, mas eles acabam iniciando uma amizade, um relacionamento um tanto louco, em que as conversas que eles têm não fazem muito sentido, ou parecem não fazer muito sentido. Tá? Também uma comédia romântica, também da Robico, e não acredito que a editora vá lançar os 2 ao mesmo tempo. E aí a gente chega ao Ronou Switch, que é o mangá que realmente me surpreendeu desse lote inteiro, que é um mangá da Kujira, que é uma autora de josei, ou de TL, porque ela está ali muito mais para o TL, para o teen love, ainda que ela não pegue tão pesado quanto outras autoras, mas, por exemplo, é um tipo de mangá que, se você for ler, não recomendo estar abrindo em qualquer lugar, porque pode acontecer coisas ali dentro que possam chamar a atenção das pessoas, né? É um mangá com algum conteúdo erótico, extremado em alguns momentos, tá? Então é um mangá que conta a história de uma moça, né, que tem uma grande decepção amorosa, e aí ela reencontra, né, um colega de infância, e os 2 sentam para conversar, comer, beber, e no outro dia eles acordam na mesma cama, eles fizeram sexo, e o que vai ser da amizade deles, o que vai ser da vida deles a partir daí. Esse mangá saiu na revista Comic Tint e teve 9 volumes. Terminou em 2022, ou seja, é uma obra muito recente e é uma obra que fez sucesso entre aqueles que gostam desse tipo de mangá. Então, assim, este é o título que eu diria mais importante, mais novo, e é a New Pop querendo trilhar um caminho que ela não pegou antes, né? E veja, né, a única editora que trouxe esse tipo de mangá josei para cá
foi a Panini com Game. E eu acho Game, apesar de ser muito bem desenhado, um mangá fraco, tá? Não é um mangá que me enche os olhos. Já esse aqui é um mangá muito legal. Eu vou ver se eu faço a resenha do primeiro volume, pelo menos pro Shoujo Café, para que vocês possam, sei lá, para quem quiser, né? Tem scanlations por aí, mas saindo o mangá eu vou comprar com certeza. Quer dizer, saindo o mangá, acredito que vai sair se não acontecer uma hecatombe no mundo. E é importante, porque alguém falou, né? A New Pop sempre lançou os seus títulos. Tudo que ela promete, ela lança, tá? Não há, no caso da New Pop, ainda nenhum mangá que eles interromperam ou que eles cancelaram. Se eu estiver errada, por favor, alguém deixe um comentário, tá? Os atrasos da New Pop, os últimos atrasos, pelo menos, eles estão ligados muito mais a uma crise do papel, né? E papel é orçado em dólar, vocês sabem a situação do real, e o Brasil importa papel, né? Então nem papel o Brasil está produzindo mais, o que é péssimo, né? O nosso parque industrial ele vem encolhendo ao longo das décadas, não é um problema atual, né? Mas que se agrava cada vez mais, então nós dependemos de papel importado, esse papel importado em dólar, e houve realmente um estrangulamento do mercado de papel, tá? Talvez o futuro do mangá não esteja mais, ou dos livros, ou quer que seja, cada vez menos vai depender do papel, as árvores agradecem, e de meios digitais, né? Eu gosto de ter as coisas em papel, né? Mas quando a gente pensa também nos espaços e em outras questões, a gente pode negociar isso. Então, Hono Switch é o anúncio, eu acho, mais importante desses todos. Mesmo em relação ao Tonari no Kaibutsu-kun, que é um título mais popular, ou ao outro mangá aqui da Robico, que eu não lembro de qual o nome, né? Que é o mais reconhecido em termos de premiação, né? É considerada a melhor obra dela, da autora. Mas o Hono Switch, ele é importante e duvido que não tenha um dorama daqui a pouco para impulsionar ainda mais a importância e a atenção sobre ele, tá? Eles anunciaram também um mangá de futebol feminino, Sayonara Football, do Naoshi Arakawa, né, que é aquele sujeito que fez o Shigatsu wa Kimi no Uso, que muita gente acha que é shoujo, hoje eu sei, mas não é shonen. Então é um mangá shonen de futebol feminino. Eu li o resumo, né? A menina que gosta de futebol, que jogava, mas quando entra no ensino médio, descobre que todos os garotos jogam melhor que ela, são mais fortes que ela, e aí ela não pode jogar mais junto com eles, porque isso aparece também no mangá que a Panini anunciou, no mangá Josei, esqueci o primeiro número, o Diaries, né? Não vou atrás, né? Mas eu fiz um vídeo comentando, deixo no card. Parece que é relativamente comum no Japão que os times de futebol escolares até determinada idade possam ser mistos, mas quando entra no ensino médio, não. Então, assim, o que eu dizendo que eu não gostei do resumo é que ele parte do princípio que as meninas são sempre mais fracas que qualquer outro garoto, e a gente sabe, né, quem acompanha minimamente futebol sabe que mesmo nos times de futebol masculino, você tem atletas que são fisicamente mais leves, e outros mais pesados, e outros mais fortes, e outros mais esguios, e que isso tem função dentro do time. Então essa história de que uma menina sempre vai ser um jogador de futebol pior do que um garoto é complicado. Eu não sei como é que essa história se desenvolve, também não sei se eu irei comprar, né? Estou citando porque vai ter gente que vai aparecer dizendo que isso daí é shoujo, não é mangá shoujo, mangá shonen de futebol. E é até bom que saia, é interessante, não sei quando a New Pop vai lançar essa obra, enfim, mas esses foram os anúncios que ela fez recentemente e que nos pegaram de surpresa. Eu ainda estou chocada com isso até hoje. É muita coisa, é muita coisa. Vamos ver o que a JBC nos oferece daqui a pouco, né? Hoje, talvez. Então, pessoal, concluindo, né? A New Pop também anunciou as datas, né, previstas para os primeiros volumes daqueles mangás shoujo josei que eles tinham anunciado. Então, o da McCoy, Mihon Show,
previsão do primeiro volume é setembro. Perfect World, já sei, importante, o título de peso que eles tinham anunciado antes. Previsão do volume para outubro. E o Taiyo no Ie, previsão do volume para novembro, primeiro volume, tá? Todos esses títulos eu comentei lá no Shoujo Café. Então, se vocês quiserem visitar o blog, que não é o ponto de partida da minha vida, né? Comentando, ou falando, ou seja lá o que for, de anime, mangá, de shoujo, mas é o blog que já tem 17 anos e não haveria ShoujoCast, nem podcast, nem vídeo, se não houvesse o Shoujo Café, tá? Então, visitem, por favor, muita coisa eu só publico lá. O blog é um blog pessoal, né? Então, apesar do centro dele ser cultura pop e shoujo josei, BL, comento às vezes, Yuri comento às vezes e outras coisas que eu gosto também. Ele é um blog feito por uma feminista, historiadora, professora de história, né, com, sei lá, quase 30 anos de sala de aula agora. Ali eu falo também de temas que são do meu interesse pessoal, das mulheres, né, em geral. Então, eu gosto de falar de novela, tem textos sobre novela, eu gosto de falar de seriados, já deve sair daqui a pouco uma resenha sobre o Miss Marvel, o segundo episódio, o primeiro episódio eu comentei. Comecei a assistir ontem, sábado, o Strange New Worlds, que é a nova série de Jornada nas Estrelas. Gosto de Jornada nas Estrelas e gostei bastante do que eu vi nessa nova série, que revisita lá, né, o universo da série clássica. Estou terminando, comecei, né, terminando não, estou no terceiro episódio, a Discovery of Witch. Gosto de falar de vampiros, desde que sejam interessantes, mas essa terceira temporada ainda não me pegou. E falo também, né, de questões sociais relevantes, né? Essa semana foi uma semana tenebrosa para o Brasil, e a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira, ela não é um ato isolado, né? É algo que está ligado a todo, né, a todo esse processo de degradação que a gente tem visto nos próximos anos. Por isso eu abri dizendo que, se você puder votar, vote, e vote corretamente, e vote pensando no futuro, e vote contra a barbárie, por favor, né? Se você quiser me seguir no Twitter, meu Twitter está aqui, é no meu nome mesmo, Valéria Fernandes, e lá eu falo de anime, de mangá, comento as notícias, enfim, é pessoal, tá? Eu não sou uma identidade, né? A minha identidade pessoal, ela é aquilo que move o trabalho que eu faço aqui, tá? Eu não sou neutra, porque não existe neutralidade, e nem quero que vocês pensem que eu sou, né? Ou vender que eu sou, né? Eu sou crítica e tento ser o mais justa possível também, segundo os meus próprios parâmetros. Então, obrigada por assistirem esse vídeo. Ele não foi pensado, mas era necessário, porque, enfim, a New Pop jogou uma bomba e eu estou meio atordoada até agora. Então é isso para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.